Olá, bem-vinda ao Recapitulando Filmes. Hoje, vou explicar um filme de terror e suspense. Chamado A Prisioneira. Spoilers à frente, o filme começa com uma jovem presa entre paredes. Não muito tempo depois, o cimento começa a cair sobre ela de todos os ângulos. A garotinha não pode ir a nenhum outro lugar, ela é enterrada viva. A cena muda para 15 anos depois. Um jovem engenheiro, Sam, acaba de se formar na faculdade. Em sua festa de formatura, seu pai, dono de uma empresa de demolição, lhe dá um presente. Um trabalho de supervisão da demolição de um prédio no meio do nada. Se ela for bem-sucedida, ela se tornará sua parceira. Sua primeira tarefa é essa gigantesca estrutura arquitetônica única. Um prédio de apartamentos localizada no meio do nada. A estrutura é o produto de Joseph Malestraza, que era um arquiteto excêntrico obcecado pela arquitetura egípcia. Samantha chega ao edifício Malestraza e é recebida por Mary, a zeladora. Ela mora com seu filho, Jimmy, que é um garoto solitário. Sam diz a Mary que ela ficará em um dos apartamentos do prédio. Jimmy leva as malas para o apartamento dela e explica as regras do prédio. Ela deve ficar fora do 8º andar porque é de Malestraza e do telhado porque é muito perigoso. Enquanto ela está caminhando para seu quarto, ela vê um quarto rotulado como o de Julie. Ela então entra em seu quarto e imediatamente toma um banho para se limpar. Mais tarde naquele dia, ela conhece Mary e pergunta a ela quantas pessoas ainda moram neste apartamento. Mary responde que apenas 4 pessoas vivem nele. Mary e Jimmy estão no prédio para cuidar dele até o dia da destruição. Todos os outros inquilinos foram despejados, mas 2 se recusaram a sair. No dia seguinte, Sam se prepara para analisar a estrutura do prédio. Sam está encarregado de fornecer um relatório sobre quanto TNT é necessário para derrubar este prédio. Ela deve determinar os melhores pontos de ruptura e tipo de explosivos. Algumas horas depois, ela vai a um mini-mercado para comprar comida e bebida. Por curiosidade, ela pega emprestado um computador para navegar na história do prédio. Ela descobre que em 1993, havia uma série de pessoas desaparecidas. Quando finalmente foram encontrados, foi horrível. 16 pessoas, homens, mulheres e crianças, foram seladas em pequenos compartimentos do prédio, que foram então preenchidos com concreto líquido. Uma das vítimas foi o próprio arquiteto, Malestraza. Um trabalhador da construção civil foi inicialmente culpado pelos assassinatos, mas depois foi considerado inocente, deixando os crimes sem solução e o assassino desconhecido. De volta ao prédio, Sam novamente marca os melhores pontos de ruptura para derrubar o prédio. Mas ela se surpreende quando um homem corre em sua direção carregando um machado. Acontece que esse homem é um dos inquilinos que ainda mora neste prédio e se recusa a sair. E ele está descontente com a destruição do prédio. À noite, Jimmy secretamente leva Sam ao 8º andar, o andar proibido. Jimmy conta a Sam sobre Malestraza, o arquiteto do prédio, que morreu dentro do muro. Ele entra em uma sala e mostra a ela a parede onde o corpo de Malestraza foi encontrado. Quando seu corpo foi encontrado, seu rosto estava quase arrancado por causa do cimento. Seu rosto não era mais reconhecível. Sua mãe, Mary, foi quem finalmente conseguiu identificá-lo. Jimmy também informa que das 16 vítimas, havia uma criança pequena chamada Julie. Ela era a criança mostrada no início do filme. Ela também era a criança que morava no quarto que Sam viu antes. Além disso, Jimmy diz a ela que seu pai também foi uma das vítimas. Ele então começa a mostrar a ela a parede onde seu pai foi encontrado. As luzes se apagam e Sam corta a perna depois de entrar em pânico na escuridão. Mais tarde, Jimmy lava sua ferida e começa a acariciar sua coxa. Torna-se óbvio que o rapaz gosta dela, e ele tenta fazer um movimento com ela, mas ela diz para ele parar. À noite, Sam, que está se olhando no espelho, vê o vidro atrás dela tremendo violentamente. Ela levanta o espelho e vê sangue saindo do buraco. De repente, Sam é imediatamente puxada para a parede e ela acorda percebendo que agora está presa lá dentro. Um momento depois, o cimento começa a cair sobre ela de todos os ângulos. Ela não pode ir a outro lugar. Quando ela começa a gritar, ela acorda de seu sono. Acontece que é um pesadelo. Como ela não consegue mais dormir, ela vagueia pelo apartamento. De repente, algo aparece bem na frente dela, chocando-a. No entanto, é apenas o namorado dela, Peter, que quer fazer uma surpresa para ela. Sam leva Peter para dar uma olhada no apartamento.
Eles secretamente vão para o 8º andar. Ao explorar o 8º andar, Sam e seu namorado descobrem uma passagem secreta no chão. Sam desce e ela descobre uma sala secreta. Esta sala permitiria que alguém visse qualquer um dos apartamentos secretamente. Sam percebe que Jimmy estava espionando enquanto ela tomava banho. Ela fala com Mary sobre isso, e Jimmy, que se sente envergonhado, vai embora. Mais tarde naquela noite, Peter acha que Sam deveria partir amanhã, e ela concorda com ele. Enquanto Peter e Sam passam o tempo juntos naquela noite, Jimmy fica com ciúmes deles. No dia seguinte, Sam arruma suas roupas para sair do apartamento. Ela também prepara um relatório sobre quanto TNT é necessário para derrubar este prédio. Antes de partir, Jimmy pede desculpas a Sam por espioná-la. Ele então dá um presente para Sam. Ele dá a Sam uma cópia do diário de Malestraza, o arquiteto do prédio. Sam percebe ao ler o diário que deve haver um grande espaço aberto no centro do prédio. Jimmy vai ao telhado para procurar uma abertura para o espaço escondido. No entanto, ele não retorna. Sam e seu namorado seguem para procurar Jimmy. Eles descobrem um enorme poço no centro do edifício. Eles ouvem Jimmy chamando do poço, dizendo que ele está ferido. Sam faz com que seu namorado abaixe no poço com uma corda. No começo, tudo corre bem, sem nenhum problema. Mas de repente, Peter é baleado por alguém com um ferro afiado. Como resultado, Peter morre sangrando na frente de sua namorada, que fica chocada ao ver isso. Sam cai no fundo. Sam acorda no fundo do poço. Surpreendentemente, ela não está sozinha ali, e existe uma pessoa misteriosa. Para sua surpresa, esse homem misterioso é Malestraza, o arquiteto. Que ela pensava estar morto sepultado na parede. Acontece que ele ficou preso lá esse tempo todo. Malestraza está segurando um rádio. Na gravação do rádio, há a voz de Jimmy pedindo ajuda, em outras palavras. A voz que Sam ouviu anteriormente é pré-gravada pelo próprio Jimmy. Logo, Jimmy lhe envia uma carta de cima. Na carta, está escrito que Jimmy a mantém lá até que ela aprenda a amá-lo. Jimmy então envia o relatório de demolição de Sam para seu pai e afunda seu carro em um lago. Tudo isso para criar a percepção de que Sam não voltou para casa porque está de férias com o namorado. De volta ao poço, Malestraza conta a ela uma revelação chocante. Ele revela que ele foi o cérebro por trás dos assassinatos de 16 pessoas, que foram encontradas sepultadas na parede. Malestraza acredita que o segredo da longevidade dos antigos monumentos egípcios é que eles realizavam rituais durante a construção que envolviam enterrar vítimas vivas dentro das paredes. Ele quer que seus prédios durem para sempre, então enterrou pessoas vivas dentro de seus muros. Ele revela ainda que uma das vítimas era o marido de Mary. Então, como um ato de vingança, Mary decide manter Malestraza trancada neste poço, para sempre como prisioneira. Mary também enganou todo mundo ao identificar o corpo de outra vítima como sendo de Malestraza. Todos acreditaram nessa mentira e pensaram que Malestraza havia morrido, para que ela pudesse manter a própria Malestraza como sua prisioneira. Após esta revelação chocante, Jimmy está de volta ao buraco e envia uma fita cassete. Malestraza toca a fita e Jimmy diz que quer ver Sam e Malestraza dançar. Malestraza diz a ela que eles precisam obedecer à ordem de Jimmy. Se eles fazem o que Jimmy quer, Jimmy é legal. Mas pode ser muito cruel e imaginativo se desobedecer às ordens de Jimmy. Então, Sam concorda em dançar. Mas, quando Jimmy diz para eles se beijarem, ela se recusa. Malestraza a puxa para perto e a força a beijá-lo. Depois de alguns segundos, Jimmy diz para eles pararem e ameaça Malestraza para não tocar em Sam novamente. Como presente por sua obediência, Jimmy envia uma cesta com comida, água e um rádio bidirecional. Ele diz a Sam para manter o rádio com ela para que eles possam conversar e estar perto. Mais tarde naquela noite, Mary chega ao telhado. Sam imediatamente grita para obter ajuda de Mary. Mary fica muito surpresa ao ver Sam no buraco com Malestraza. Mary com raiva diz a Jimmy que o lugar era para o arquiteto, não para mais ninguém. Ela percebe que Sam deve ficar no buraco com Malestraza, ou então ela vai relatar este incidente à polícia. E eles levarão Mary embora, e Jimmy ficará órfão. À tarde, o pai de Sam e sua equipe de demolição, que receberam o relatório de Sam, chegam a este apartamento. Eles começam a montar os explosivos. Em outros lugares, Sam ainda está preso no buraco com Malestraza.
Sam continua a seduzir Jimmy esperando que ele a liberte e a salve da explosão. No entanto, seu esforço é frustrado. Vendo isso, Malestraza diz a ela para economizar energia. Malestraza então cava uma tumba que ele projetou com vários canos conectados ao tanque de cimento. Malestraza acredita que quando a equipe de detonação tentar derrubar este prédio, ele não será destruído se uma pessoa adicional for enterrada viva. Ele decide se sacrificar para salvar este edifício. Ele então pede a Sam para matá-lo. Ela finalmente o mata depois de algumas provocações. E ele agradece depois que ele cai em seu túmulo, e ele começa a se encher de cimento. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Mary está mantendo Jimmy calmo enquanto eles montam e começam a instalar os explosivos. Quando a contagem regressiva começa, Jimmy começa a mudar de ideia. Ele grita o nome de Sam e corre em direção ao prédio. O pai de Sam diz a eles para parar a contagem regressiva. Sam é então retirado do buraco e colocado em uma ambulância. Mary é presa por estar envolvida no sequestro de Malestraza. No final do filme, Sam narra que Malestraza construiu 27 prédios e que todos ainda estão de pé. Ele considerava este prédio como sua obra-prima, e ele não queria que fosse demolido. Ele até se sacrificou para salvar o prédio. Assim, como sinal de respeito, este edifício não será demolido e continuará a ser o seu legado. E assim termina o filme. Inscreva-se para mais vídeos como esse, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.